paz, queridos! Tudo bem? Nós estamos aqui na nossa casa, você aí na sua casa, nos protegendo, né? Se guardando, se protegendo aí do coronavírus, mas eu creio que logo, em nome de Jesus, nós estaremos juntos adorando a Deus lá na nossa igreja. Mas enquanto isso não acontece, eu quero convidar você a adorar a Deus junto com a gente, que você chame aí a tua família, todo mundo para assistir esse vídeo junto com você aí, que você possa levantar do teu lugar, adorar a Deus, cantar junto, não é só para você assistir não, canta junto e adora o Senhor junto com a gente. Vamos declarar nessa tarde de domingo que Ele é bom, que o nosso Deus é bom, amém? Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar, o teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor, Deus, me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, Tu és bom com meu coração. O meu coração, eu proclamarei que tu és bom, na tribulação. Eu me lembrarei que tu és bom. Tu és bom com meu coração, eu proclamarei que tu és bom, na tribulação. Eu me lembrarei que tu és bom. Tu és bom, em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar, o teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, Tu és bom. Aleluia! E Ele é muito bom. Por isso que nós precisamos a cada dia
entregar o nosso coração, entregar a nossa alma, entregar tudo aquilo que está dentro de nós ao Senhor. Eu quero perguntar para você aí, nessa tarde, você que está aí na tua casa, o que está dentro do teu coração nesse momento? O nosso coração é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E o que está passando aí na sua cabeça, no seu coração? Quais são os seus medos? O que você precisa entregar para Deus nessa tarde? Todos nós temos coisas e sentimentos e pensamentos, e às vezes pessoas, situações que nós precisamos entregar a Deus. E eu quero dizer para você que faça dessa canção agora o teu momento de oração. Entregue a Ele o teu coração, a tua alma, que Ele seja mais importante do que o ar que nós respiramos. Amém?
teu querer se cumpra em mim. Ó Senhor, que o teu querer venha se cumprir, Deus, nas nossas vidas. Que o Senhor venha agir no nosso coração. Que o Senhor tenha liberdade para fazer o que o Senhor quiser em nós. Ó Pai, que o teu querer se cumpra em nós. Nós entregamos a Ti todas as nossas preocupações. Entregamos a Ti os nossos desejos. Entregamos as nossas emoções. Entregamos aquilo que muitas vezes está na nossa mente, aquilo que tem ocupado o nosso pensamento. Nós entregamos a Ti, nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa alma ao Senhor nessa tarde. Muito obrigado pela Tua presença, tão real e linda em nossas vidas. Obrigado por cuidar de cada um de nós. Obrigado por estar conosco nesse período, meu Pai. Nesse período em que estamos longe uns dos outros, mas unidos em amor ao Senhor. Meu Pai, que cada lar seja a Tua igreja nessa tarde. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos desejar a você aí um excelente domingo. Eu confesso que cantando essa canção até me emociona, porque eu sinto como se eu estivesse ouvindo a voz de vocês cantando junto com a gente. Faz muita falta, mas eu creio que tudo isso faz parte de um plano maior do nosso Deus, para nos ensinar, para nos forjar, para nos mostrar qual é o desejo dele. Deus está, nesse momento, se movendo, sempre ele está se movendo. Ele não fica parado, ele não é um Deus estático, mas ele está se movendo em nosso favor. Seja o que for, Deus está se movendo em nosso favor. Saudades, igreja, muita saudade de vocês, mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Um excelente domingo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa tarde, irmãos. Graça e paz, queridos. A semana passa rápido, né? Novamente nós estamos aqui para poder adorar o Senhor nesse culto, para poder prestar o nosso louvor pessoal, né, ao nosso Deus, assim como nós fazemos quando estamos lá no templo. Nós estamos fazendo aqui também através das canções, das orações. E agora nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Amém? Eu quero meditar com você nesse fim de tarde, início de noite, a respeito de milagre. Eu falei outro dia com vocês a respeito disso, e eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que é milagre para você? Acredito que já fiz essa pergunta também, mas nós vamos refletir de uma forma diferente, vamos pensar de uma forma diferente. Há duas formas da gente entender milagre. A primeira milagre é uma ação cotidiana, sobrenatural de Deus em minha vida, desde que a Ele eu me entreguei. Tudo o que acontece na minha vida é milagre. Então, a primeira forma da gente ver o que é milagre é exatamente essa. É uma ação cotidiana, ou seja, do dia a dia, que acontece todos os dias de Deus na minha vida, desde o dia que eu me entreguei a Ele, ou seja, desde o dia que Ele passou a ser o Senhor, o Salvador da minha vida. Um exemplo desse milagre cotidiano, diário, é eu me levantar. Isso para mim é um milagre. Eu ter um lar, independente se a casa é minha ou não, é um lar onde eu posso ir e voltar todos os dias. Isso é um milagre. Uma família é um milagre. Comida, roupa, trabalho, isso é um milagre. Mas também necessidades e preocupações. Mas, pastor, necessidades e preocupações como milagre? Sim, se a gente olhar, a gente pode olhar de várias formas, com foco aberto, com foco fechado. Com foco fechado está fora. Mas se eu abro o foco nessa situação, as necessidades e as preocupações, elas se tornam um fator que me impulsiona a buscar a Deus. Então isso se torna um milagre, algo que está trabalhando a minha vida, e isso é necessário e importante na minha vida. Então eu olho dessa forma isso como um milagre de Deus também na minha vida. E nessa linha de pensamento,
isso é uma ação constante do todo dia na minha vida, porque durante 24 horas do meu dia, e não apenas 12, 16 ou 18, há um Deus que está fazendo milagres 24 horas na minha vida, quando eu estou dormindo e não estou pensando em muitas coisas, né? Deus está cuidando do meu sono, fazendo um milagre para que eu possa descansar aquela noite de forma tranquila. Então essa é uma das formas da gente ver milagre. A segunda forma da gente ver milagre, milagre como uma ação eventual, tá? Que não ocorre sempre. É aquilo que nós chamamos de sobrenatural no sentido mais profundo dessa palavra. Na semana passada nós falamos sobre aquele homem lá no tanque de Betesda, né, lá em Israel, aquele homem que é curado, que Jesus vem ali, o levanta do seu leito sem que ele entre no tanque. Então eu estou falando exatamente disso, um sentido mais profundo da palavra sobrenatural. Tá? Uma ação eventual, né, na nossa vida, para que uma necessidade que fugiu do padrão, tá? Uma necessidade que fugiu do padrão, ela seja sanada. Então aí a gente já entra mais num contexto um pouco mais profundo a respeito de milagre. Eu quero dizer para você que para entendermos milagre, né, eu e você precisamos viver o todo do milagre. As duas circunstâncias precisam ser vividas pela nossa vida. Então, eu só compreendo essa segunda questão que eu falo para você, que é de um sobrenatural mais profundo, que também é a questão que nós muitas vezes estamos mais contemplando, aquele milagre que a gente quer que aconteça de uma forma mais sobrenatural. Eu só consigo compreender milagre como um todo, e em especial essa segunda questão, se eu vivo a primeira questão que eu levanto, a primeira forma de entender milagre, que é o milagre do todo dia, se eu vivo aquilo ali de forma mais intensa. Então não tem como eu viver milagre de forma separada, eu preciso viver o milagre do dia a dia, que é o levantar, que é o ter uma casa, que é ter comida, na mesma intensidade que eu vivo um milagre, aquele sobrenatural, como uma cura, uma porta aberta, um impossível que aconteceu. Se eu vivo essas coisas de forma isolada, e normalmente eu vivo a segunda questão de uma forma mais intensa do que a primeira, e até em algumas questões eu não enxergo a primeira como milagre, se eu vivo essas coisas de forma separada, eu não tenho condições de entender o que é milagre. Então milagre é um todo, que por hora vai se manifestar no dia a dia, nas coisas do cotidiano, do dia a dia, e eu preciso viver isso com intensidade e ser grato a Deus por isso. Para que eu possa entender de quando eu precisar desse milagre sobrenatural de uma forma mais profunda, de algo que precisa ser sanado, que fugiu do padrão, e eu entenda isso aí, quando isso vai acontecer. Eu quero dizer para você que para a gente entender então o milagre, eu preciso viver esse todo. O milagre da segunda definição não acontece todos os dias. Esse milagre que eu coloco da segunda situação, que é o milagre de uma situação que fugiu do controle, de um sobrenatural intenso, nós não vivemos. Ele não acontece todos os dias na minha vida, na sua vida. Não vem no tempo e na forma que nós queremos. E ainda ele pode se manifestar após parecer não haver mais a necessidade dele. Então ele não acontece todo dia. Ele não vem no tempo que eu e você queremos, ele não vem muitas vezes da forma que eu e você queremos, e às vezes esse milagre acontece pós o término de uma situação que nós achávamos que é necessário, ou seja, agora não tem mais por que esse milagre acontecer. Tudo isso é passível, né? O exemplo mais claro, assim, que nós temos vários exemplos, mas eu quero dar um único exemplo, senão a coisa fica muito extensa, é Jesus curando Lázaro. É muito simples isso, porque ele fica doente e as irmãs dele mandam avisar. Qual que era a expectativa? Jesus vai sair de onde está e vai vir aqui, vai curar o meu irmão agora. Mas Jesus não vai. Jesus chega lá 3 dias depois, 4 dias depois, e é isso que acontece.
Então não havia mais a necessidade, tanto que quando ele chega na porta do sepulcro e ele manda retirar a pedra, a irmã dele fala o quê? Senhor, já é de 4 dias, já está cheirando mal. Então elas entendem que aquilo não é mais necessário. Não veio da forma como elas queriam, não veio no tempo que elas queriam, não aconteceu. Então eu acredito que você consegue compreender isso na minha vida e na sua vida. A forma como nós vemos essa atuação de Deus, ela é determinante para vivermos uma vida feliz, independente do que esteja acontecendo na nossa vida. Então, querido, a forma como nós conseguimos enxergar milagre, que é uma atuação de Deus, ela é determinante para nós vivermos uma vida feliz, independente do que esteja acontecendo em nossa vida, porque quando eu entendo essa amplitude do que é milagre, eu consigo viver feliz independente do que está acontecendo. Eu quero refletir nesse tema milagre com você no segundo livro de Reis, capítulo 4. Eu vou dar um tempo para você abrir. Segundo livro de Reis, capítulo 4. É uma história conhecida de muitos, talvez não de todos, mas de muitos. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1. Amém? Já acharam aí? Se localizaram? Segundo livro de Reis, então, capítulo 4, versículo 1, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra. O primeiro ponto que eu quero destacar para você quando nós estamos tratando de milagres é que cristãos não estão imunes às lutas dessa vida. Cristãos não estão imunes às lutas dessa vida. Eu não sei se você é como eu, mas a verdade é que cristãos, eu não sei se você pensa como eu, tá? Mas a verdade é que cristãos passam momentos de dificuldades como qualquer outra pessoa. Nós temos aí uma linha de pensamento, principalmente o pessoal que é da teologia da prosperidade. Ele acha que quando você está vivendo uma questão de dificuldade, você precisa determinar para Deus que Ele realize um milagre na tua vida. Uma outra linha vai dizer ainda que se você está passando por uma situação de dificuldade, coisa que cristão não pode passar, inclusive que o cristão não pode ficar doente, essa outra linha diz que você está em pecado. Então isso é tremendamente conflitante, porque não tem base bíblica, em primeiro lugar, e depois porque em vez de ajudar as pessoas, empurra as pessoas para baixo, como se elas fossem culpadas da vida que ela está vivendo, tá? Para mim isso é inegável, tá? Aliás, isso é negável, não tem como a gente aceitar uma ideia dessa. Cristãos não estão imunes às lutas dessa vida.
Veja que essa mulher tem uma ligação muito próxima com o profeta, né? E o profeta no Antigo Testamento era a pessoa com maior proximidade de Deus, se assim nós podemos dizer. Essa mulher ela tem uma ligação muito forte com o profeta. E o profeta no Antigo Testamento, diferente do que nós vamos ter no Novo Testamento, o profeta é alguém que tem uma ligação muito forte com Deus. Talvez a pessoa com maior proximidade de Deus era o profeta. O marido dessa mulher era discípulo do profeta, com certeza alguém diferenciado. Então o texto está dizendo, sou eu que estou dizendo, o texto está dizendo que esse homem era discípulo do profeta, ou seja, era alguém diferenciado, não era qualquer. Era alguém que estava sendo trabalhado por esse profeta. Mas agora ele morreu. E o credor quer receber uma dívida que o esposo dessa mulher tinha. É situação muito parecida com a nossa, né, das nossas contas, das coisas que a gente tem aí na vida. Um outro destaque é que ao ser questionada sobre o que ela tinha em casa para pagar a dívida, ela diz que não tem nada. É a primeira palavra dela. A única coisa que essa mulher tem em casa é azeite. Então, cristãos passam por privações. Passam. Nenhum problema com um cristão passar por privação. Nem sempre teremos tudo o que nós queremos. Você não tem tudo o que você quer. Eu não tenho tudo o que eu quero. Nós falamos alguma coisa na lição de quarta-feira. Por mais que uma pessoa possa estar rodeada de muitas coisas, falta, porque se faltar Deus, as outras coisas, elas simplesmente não valem. E quando você tem Deus, você pode não ter outras coisas, perfeitamente compreensível. Perfeitamente compreensível. Vamos dar uma olhada no que Jesus fala a respeito disso. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas ou covis, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está dizendo que ele não tem um lugar para ficar. E aí? Como que a gente trabalha isso? Então, Jesus também tem e vive aqui com essas limitações. Um outro texto é: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Querido, o primeiro texto de Jesus é Mateus 8, 19 e 20. E esse segundo aqui é João 16, 33. Jesus, o Senhor da minha vida e da sua vida, está dizendo de situações, uma ele está falando da sua própria vida, outra ele está dirigindo aos seus discípulos, das quais nós fazemos parte. Que nesse mundo a gente tem aflições, nesse mundo nós temos problemas, nesse mundo, meus irmãos, nós vamos ter privações, nesse mundo nós vamos passar por lutas, porque os cristãos não estão imunes de passar por lutas. Quantas lutas você já passou? E quantas delas você já venceu? Porque Deus foi bom com você. Então, a primeira coisa quando a gente pensa em milagre, nós precisamos entender isso. Que cristãos não estão imunes de passar pelas dificuldades, pelas lutas, ou a palavra da moda, perrengue, pelos perrengues da vida. Então nós passamos por esses momentos. Isso não significa abaixar a cabeça, se conformar, ser infeliz. E assim por diante. Mas significa apenas que estamos suscetíveis a essas situações, mas que diante delas podemos nos manifestar. Então isso não significa que eu tenho que aceitar aquela condição, a não ser que Deus diga para você: meu filho, você vai ter que viver nessa condição. Isso é outra história e é muito pessoal. Do contrário, não significa que você vai ter que abaixar a cabeça, se conformar e por consequência ser alguém triste, infeliz. Não.
Nós podemos nos manifestar a essa situação. E com certeza esse manifestar não é impor a Deus que Ele nos dê alguma coisa, ou determinar a Deus que Ele nos dê alguma coisa, de forma nenhuma. Nós já vamos entender o que é essa manifestação daqui mais um pouquinho, ok? Então, se você quer viver o todo do milagre, né, se você quer entender essa questão de milagre, você precisa compreender que os cristãos passam por situações difíceis na vida. A segunda coisa que esse texto nos ensina, só voltar um pouquinho aqui no primeiro ponto. Então, essa mulher aqui é mulher de um discípulo do profeta, é alguém que tem proximidade com Deus e está passando essa situação, ok? Maravilha. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que cristãos precisam ser claros com Deus. Os cristãos precisam ser claros, claríssimos com Deus. Deus sabe o que eu estou passando, né? Mas a situação... Não é assim. Não é dessa forma. Está provado que a falha na comunicação tem causado muitos problemas nas mais variadas áreas da nossa vida. Querido, a falha de comunicação é um problema seríssimo e tem causado sérios problemas na nossa vida, em várias áreas. Isso não é diferente com Deus. A falha de comunicação com Deus traz problemas à minha vida e à sua vida. Há um ditado que diz que quem não se comunica se estrumbica. Ou seja, se você não sabe se comunicar, você vai ter problemas na sua vida. Então essa mulher, ao ir ao profeta, de certa forma, ela está indo a Deus. Ele é o homem de Deus. Ao responder a mulher, é como se Deus estivesse respondendo: que hei de te fazer? Então, quando o profeta está dizendo para ela, quando ela chega ali com a queixa dela, o que está acontecendo com ela, é como se ela estivesse indo a Deus, porque ele é o representante de Deus aqui. E aí, quando o profeta responde a ela, é como se Deus estivesse perguntando para ela: que hei de te fazer? Porque essa é a primeira pergunta que o profeta, está aí no capítulo 4, é a primeira pergunta que o profeta faz para ela. Se você vai a Deus, precisa ser claro sobre a sua situação, precisa contar o que se passa, precisa dizer para Ele o que você quer, exatamente, você precisa contar exatamente, tintim por tintim, o que está se passando. Não interessa se nesse interim há coisas que a gente pode dizer pecados, situações difíceis, não interessa, tá? Você precisa contar tudo para Deus e ser claro naquilo que você quer. Eu quero isso. Acrescenta-se nisso um coração sincero e um pedido justo. Então, além de eu ser claro com Deus, eu contar todas as coisas para Ele, independente do que sejam essas coisas, dizer para Ele o que eu quero, eu preciso acrescentar isso, um coração sincero e um pedido justo. É lógico que um coração sincero, se eu penso numa questão que envolve pecado, eu automaticamente tenho que ter o quê? Arrependimento. Está aí dentro desse coração sincero e o pedido precisa ser justo. Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão para o seu filho, lhe pedindo pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe o peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Queridos, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, e como a gente faz isso? Todo santo dia, a gente está fazendo isso. Muitas vezes tiramos de nós mesmos, para poder dar aos nossos filhos. Que dirá o Pai Celestial, que é perfeito, que está nos céus. Então, eu preciso ser claro com Deus. O pedido precisa ser justo e o meu coração precisa ser um coração sincero. Pastor, mas isso é suficiente? Então talvez venha uma pergunta. Mas e se o pedido não estiver muito certo?
Se eu não fiz como deveria ser feito, como que isso fica? Porque às vezes esse questionamento pode bater, né? Quando nós somos confrontados com algumas coisas, a gente fica meio perdido, né? Mas e se aquilo que eu estiver pedindo não está muito certo? Como que vai ficar esse negócio? Deus vai me atender ou não? Olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Querido, fica tranquilo. Porque existe um limite mínimo, e eu tenho certeza que todos nós sabemos o limite mínimo da nossa ligação e da nossa vida com Deus. O que passar disso e que nós não conseguimos alcançar com a nossa limitada vida nessa terra, porque somos limitados, o Espírito intercede por nós. É isso que nós temos confiança. Há um Deus que está constantemente trabalhando para ministrar, para ajustar, para curar, para transformar a nossa vida. Há um Deus que todos os dias está trabalhando. Não é que nós somos o centro de Deus, mas nós somos a coroa da criação de Deus. Então o mundo não gira ao nosso redor, o mundo gira ao redor de Deus, porque Deus é soberano, todas as coisas são para Ele, mas Ele trabalha a nossa vida de forma que a nossa vida possa reluzir a glória de quem Ele é, para Ele e diante dos homens que não o conhecem. Seja sincero com Deus. Fale a verdade no seu pedido. O porquê você precisa daquele milagre. Então, querido, nós já temos duas situações um tanto definidas. Quando a gente vai pensar em milagre, eu já dei uma definição para você de duas formas de ver milagre, tá? Cristãos não estão imunes às lutas dessa vida. E também cristãos precisam ser claros com Deus. Ou seja, a comunicação com Deus tem que ser boa. Mas em terceiro e último lugar, quando eu olho para esse texto, que tem uma mulher que está passando, que é mulher de um discípulo de profeta, ou seja, alguém que o seu lar está servindo a Deus, alguém que está próximo de Deus, mas está passando por uma situação que os seus filhos estão sendo levados para ser escravos. Naquela época, essa era uma das formas de pagamento possíveis. Se alguém devesse e não pagasse, os seus, no caso aqui os filhos, poderiam ser levados como escravos. Você tem noção do que é você passar por essa situação? Então isso que era grave. Mas cristãos não estão imunes de passar por lutas. Aí nós temos alguém que é próximo de Deus passando uma luta muito grande. Mas existe alguém que está aí e que na comunicação com Deus, ela deu show. Porque ela não foi lá e não ficou fazendo rodeios. Ela foi lá e falou exatamente o que estava acontecendo. E imagina como estava o coração dessa mulher. Ela usa da sinceridade. Então aí, ao ir ao homem de Deus, ela está indo a Deus aqui no Antigo Testamento. Como eu já falei, diferente no Novo. Eu estou falando no Antigo Testamento. No Novo você vai direto a Deus. Você não precisa de intermediário. Você não precisa de pastor, você não precisa de padre, você não precisa de líder, missionário, nada disso. Para ir a Deus você vai sozinho. Então essa mulher agora tem a sua comunicação algo perfeito. Ela vai lá e conta com sinceridade no seu coração o que está acontecendo. Mas há uma terceira situação presente aí. Praticamente nós estamos trabalhando só o verso 1 e 2. Cristãos precisam entender o que é valor. Porque o homem faz a seguinte pergunta no versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Então, há uma conta para ser paga. E ela precisa de alguma coisa que tenha valor.
cristãos precisam entender o que é valor. Essa é a segunda pergunta do profeta. O que é que você tem em casa? Numa interpretação literal, vamos olhar para o texto de forma totalmente literal. Essa mulher responde o que ela tem: azeite puro. Ela tem uma botija com um pouco de azeite. É o que está aí no seu texto, tá? Ela responde, né? Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E aqui era um azeite puro, tá? Azeite puro sempre foi muito caro. Tanto que muitas vezes optamos pelo óleo composto, que é uma mistura de óleo de soja com azeite. É muito gostoso o óleo composto, né? Mas ele não se compara ao azeite. Mas muitas vezes, por uma questão financeira, se a gente vai comprar, a gente faz a opção pelo óleo composto. Mas hoje, acho que uma garrafinha de 200 ml, 250 ml, ela roda na casa de R$20. 20 e pouco, se você for pegar um azeite de qualidade, e eu estou falando de um azeite nacional, não estou falando de azeite importado. Se você pega aí, não quero fazer propaganda, mas vamos falar de um azeite galo. Ele vai girar aí nessa casa, perto dos 20, um pouquinho mais dos 20, eu não sei, alguma coisa nisso aí, porque ele é um azeite de boa qualidade. Então sempre teve muito valor, azeite. Então o profeta dá as orientações. Ela obedece e um milagre extraordinário acontece. Então ele dá as orientações para ela. Falou: você tem esse azeite? Então você vai fazer isso, isso e isso. E você vai ler o texto, porque eu não vou ficar falando tudo para você. E você olha lá e aí um milagre acontece. Todas as vasilhas que ela tinha em casa, mais as emprestadas dos seus vizinhos, vão sendo enchidas com o que ela vai derramando da vasilha que ela tinha com azeite. Então ela tinha uma vasilha com azeite e aí ela vai derramando nas outras vasilhas. Até que se acabam todas as vasilhas e o texto diz que o azeite cessa. Depois disso, ela deve ter seguido as orientações do profeta de vender o azeite e com o resultado pagar o credor e viver com o resto. Então as orientações que estão aí no capítulo 4, dos versos 1 a 7. Eu dei alguma direção para você, você leia isso aí. Mas eu preciso ampliar o meu campo de visão. E eu acredito que esse também é um pedido que nós precisamos fazer a Deus. Nós precisamos enxergar outros valores. Então, querido, há uma forma da gente ver que eu falei no comecinho dessa mensagem. O foco fechado, que eu vejo isso aqui. E o foco aberto, que eu amplio o campo de visão. E aí eu preciso enxergar não simplesmente a forma literal, mas eu preciso enxergar um todo. Então, na forma literal, eu tenho o azeite ali, líquido mesmo, né? Um azeite como esse que eu e você compramos no supermercado, tá? É isso. Com um valor comercial muito bom. Então eu volto à pergunta do profeta e me permito ter uma outra visão, porque o profeta perguntou o que ela tinha em casa. E a visão que nós temos, ele está perguntando porque ela tem que ter alguma coisa de valor, que ela pudesse vender, adquirir o dinheiro e pagar o seu credor. Imagine você como casa e que os valores estão dentro de você. Agora eu quero que você pense em você, nesse corpo físico teu aqui. Igual o meu gordinho. Talvez o seu seja magrinho, independente do tamanho da casa. Se ela é maior ou se ela é menor. Se ela é maior ou se ela é menor. Eu quero que você pense em você como essa casa. Vamos ampliar nossa visão. Há um valor na sua vida que é inestimável. E esse valor é o Espírito Santo. Há um valor na sua vida que é inestimável, querido. E esse valor é o Espírito Santo, que é maior do que o valor que tem a sua própria vida física. Azeite na Bíblia também significa presença do Espírito Santo. Então,
você foi até Deus com os seus pedidos, com aquilo que está trazendo aflição ao seu coração, com aquilo que está te inquietando, e Deus pergunta o que você tem na sua casa. Então você é alguém que, com esse corpo que você tem, você vai até a Deus com os seus pedidos, com aquilo que está trazendo aflição ao seu coração, com aquilo que está te inquietando. E na presença de Deus, Ele pergunta para você o que é que você tem na sua casa. Ele está perguntando a respeito de valor. Talvez você diga a Deus que não tem nada, igualzinho essa mulher, além de um pouco de azeite, um pouquinho do Espírito Santo. Talvez a vida como você está vivendo, olhando somente para a direção do que lhe falta ou daquilo que você queria, tem feito o Espírito Santo se apequenar na sua vida. Então, às vezes, nós fechamos demasiadamente o foco na nossa vida e nós vamos vivendo nesse foco. E esse foco faz com que você olhe somente na direção daquilo que está faltando. E esse foco fechado faz com que você também olhe somente para aquilo que você queria e que você não tem. Isso, quando nós olhamos somente dessa forma, isso faz com que o Espírito Santo comece a diminuir na nossa vida. Porque quando a gente vive assim, a gente não consegue viver com gratidão por aquilo que a gente tem hoje. Nós passamos a viver na ingratidão, porque nós só olhamos o que não temos. Então eu vou a 2 textos da Bíblia. O primeiro deles diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Isso é Efésios 4:30, querido. Então, algumas atitudes que estão em nós, ou que nós as praticamos, do tipo essa, fechando o foco, vivendo na ingratidão, faz com que o Espírito Santo se entristeça em nós. Mas há um outro texto que diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E o último versículo desse pedacinho que eu estou lendo para vocês diz assim: não apaguem o Espírito. Isso é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 e 19. O versículo 19 diz: não apaguem o Espírito. Em outras versões vai estar assim: não extinguais o Espírito. Ou seja, quando eu tenho um foco fechado, quando eu olho somente para aquilo que eu não tenho, para aquilo que está me inquietando, para aquilo que falta, para aquilo que eu queria, o foco fecha, querido, e eu passo a viver na ingratidão e só viver aquilo. E quando eu vivo só isso, eu faço isso aqui com o Espírito Santo, eu vou minguando, porque estou vivendo a vida numa outra dimensão, que não é a dimensão da dependência de Deus. Que não é a dimensão do que é milagre, porque eu não entendi o que é milagre. Porque eu venho explicando desde o começo dessa mensagem para você o que é milagre. E aí isso vai ficando assim. O maior valor que você tem é a presença de Deus na sua vida por meio do Espírito Santo. Esse é o maior valor que você tem. Então hoje é dia de fazer o que o profeta disse à mulher: fazer esse azeite transbordar, porque é ele quem sana as questões que te afligem e é dele que você viverá. Está aqui, aí no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 7. Depois que ela encheu todas as vasilhas de azeite, porque esse era o valor que ela tinha. Ela não tinha mais nada. E ela tinha uma dívida. E aí depois que ela encheu todas as vasilhas, a orientação do profeta para ela no versículo 7.
Então ela fez saber ao homem de Deus, né, a multiplicação do azeite. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, ela ia viver do azeite que sobrou, dos valores que vieram do azeite que sobrou. Querido, quando nós temos uma presença abundante do Espírito na nossa vida, todas as outras coisas se resolvem. Porque se resolve com a presença de Deus. É Ele quem vai trabalhar. Ele sabe, querido, das suas finanças. Ele sabe o que se passa na sua vida. Ele sabe daquilo que você queria, daquilo que você gostaria. Ele sabe do que você não tem. Ele sabe o que é o melhor para a sua vida. Porém, você precisa entender isso como milagre. Você precisa entender o que é milagre na sua vida. Cristão precisa entender o que é valor. Então, muitas vezes, valor para você é o trabalho farto que você tem. Talvez valor para você é a despensa com um monte de coisa. Talvez para você valor é um guarda-roupa com roupa nova, sapatos novos. Talvez valor é isso para você. Talvez valor é a roda de amigos que você tem. Talvez valor é tudo isso. Talvez muitas pessoas estão vivendo um momento depressivo, de tristeza nesse momento, porque não tem os seus amigos à volta. Outros porque não tem festa para ir, outros porque não dá para ir no boteco, outros porque não pode ir ao mercado, outros que não pode fazer isso e pode fazer aquilo outro. Mas isso não é valor, amado. Isso não é valor. Isso é valor dessa terra. Porque o valor do qual nós estamos falando, que é o valor bíblico, não que essas coisas não tenham o seu lugar de importância, mas eu estou falando de um valor que excede a todo tipo de valor, e é um valor com que faz que eu e você possamos viver em qualquer situação, na abundância ou na falta. O próprio apóstolo Paulo vai falar isso. Então eu preciso ter abundância desse Espírito. Assim como na botija dessa mulher o azeite transbordou e resolve as outras questões da vida dela, porque ela passa a viver aquilo, eu e você precisamos que o Espírito de Deus, como azeite santo, transborde na minha vida e na sua vida, e preencha todas as vasilhas, todos os locais que estejam faltando dele, possa preencher, porque quando eu tenho isso, as outras coisas vão se resolver, as outras coisas vão acontecer. No dia de hoje, é dia de fazer o que o profeta disse à mulher, fazer esse azeite transbordar, porque é Ele quem sana as questões que te afligem, e é dele que você viverá. O que Ele vai fazer, eu não sei. Como seus problemas ou situações que te incomodam se resolverão, eu também não sei. O que eu posso dizer é que a presença de Deus em nossa vida faz com que a gente viva todos os milagres que Ele tem para nós. Isso é um fato, querido. Eu vou ler isso aqui de novo para você. O que Ele vai fazer na sua vida, eu não sei. Com seus problemas ou com as situações que te incomodam. Eu não sei como os seus problemas eles vão se resolver. O que eu sei e posso afirmar é que a presença de Deus na nossa vida nos faz viver todos os milagres que Ele tem para nós. O que eu queria falar a respeito de milagre com você hoje era isso. Eu não sei como você tem vivido isso. Eu não sei, querido. Eu sei que havia uma mulher que tinha uma relação bem próxima com Deus e que Deus permitiu que ela vivesse uma luta e uma batalha muito intensa, mas que ela soube o que fazer quando o assunto é conversar com Deus, porque ela vai até o representante de Deus, ou o homem de Deus, e ela é clara
transparente sobre o que está acontecendo. Ela podia contar uma história, por que ela precisava, mas ela é clara aquilo que ela faz. E essa mulher tem uma compreensão de valor muito importante. E mais uma vez eu quero dizer, querido, talvez a forma como você está vivendo, o maior valor que alguém pode ter na vida é a presença do Espírito Santo. O maior valor que alguém pode ter na vida é a presença do Espírito Santo. E se a gente entende isso como valor, porque eu já falei para você que Espírito Santo na Bíblia, em algumas passagens, também é tido como azeite. Então, assim como transbordou o azeite, o Espírito Santo precisa transbordar na minha vida, na sua vida, porque ele realiza milagres. Ele mostra o quanto Deus está perto. E ele mostra o quanto o Deus que está perto pode nos mostrar como resolver outras questões da nossa vida. Eu me lembrei aqui, mas eu não vou lembrar da referência. Davi, num dos salmos, ele diz assim: eu não tenho outro bem além de ti. E Davi era um cara muito sincero, um homem segundo o coração de Deus. E Davi, com toda a sua riqueza, com todas as honras que ele tinha, Davi diz isso para Deus: eu não tenho outro bem além de ti, o meu bem maior é o Senhor. Que isso seja verdade para mim e para você. Vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, porque compreender o universo espiritual é desafiador. E eu não sei absolutamente nada. Ó Deus, muito pouco eu sei desse universo. Eu ainda caminho para compreender. Nos ajuda, Senhor, nesse caminhar, a entender que assim como estamos perto do Senhor, e estar perto do Senhor é essencial para a nossa vida, vão existir situações difíceis, porque está escrito na Tua Palavra, e não há nada de errado com isso, que nós como cristãos, como pessoas que estão tentando acertar, andando com o Senhor, que cristãos, eles não estão imunes aos problemas e às dificuldades. Mas também, Senhor, nos ajuda não só nos momentos da nossa dificuldade, mas a fazer isso todos os dias, a ter uma comunicação correta com o Senhor, sincera, transparente. Essa mulher, ela foi direto ao ponto. Se comunicar é muito importante. E nós fazemos isso, Senhor, através da oração. Nós precisamos estar em constante conversa e diálogo com o Senhor, com um coração sincero e puro, com a verdade, independente se nessa verdade tem pecado. Nós precisamos ter uma comunicação que realmente o Senhor entenda que da nossa parte para contigo nós estamos sendo verdadeiros. Essa mulher faz isso, ela vai ao ponto. Mas há algo em especial que esse texto me chama a atenção, que é a ideia do que nós achamos que é valor. Porque muitas vezes nós achamos que os valores da nossa vida, eles são compreendidos, as coisas que estão nesse plano, no plano material, no plano terrestre, as coisas que adquirimos, no dinheiro que temos, nas coisas que queremos, até em pessoas, que são as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos entender que o nosso maior valor
que é o que nós temos nessa casa espiritual. É a presença do teu Espírito. Nós precisamos entender isso. Essa mulher, ela diz com certeza, no plano material, ela não tinha nada para poder pagar a sua dívida e resolver o seu problema. Ela diz, eu tenho um pouco de azeite. Mas o azeite naquela casa, por ordem tua, dos teus céus, ele foi transbordando e enchendo todas as vasilhas. Que nessa casa espiritual, o nosso maior valor, que é a presença do teu Espírito, que é o Senhor habitando em nós, não seja como alguns textos que diz que existe a possibilidade de entristecer e de extinguir o teu Espírito, mas que em nós o teu Espírito possa transbordar. Como Jesus diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava dizendo a respeito do Espírito que seria dado. Que o Espírito em nós transborde, para que todas as vasilhas dentro em nós, elas possam ser preenchidas. E dela, nós possamos resolver as questões por meio do Senhor que nos incomodam. E dela nós possamos viver, porque foi isso o que foi dito para aquela mulher. Vende o azeite e vive do que sobrar. Que nós possamos transbordar e por meio do teu Espírito viver tudo aquilo que o Senhor nos tem. Nós só entendemos milagre, meu Deus, quando essas coisas estão acontecendo dessa forma como temos falado aqui. Abençoa cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem. Que milagre seja algo totalmente compreensível aos teus servos. E que em qualquer momento da vida deles, sejam esses momentos bons ou ruins, o maior bem deles, o maior valor deles, e meu também, seja a presença do teu Espírito. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Que Deus dê ainda um domingo e uma semana abençoada a vocês. Amém.